Nós vamos iniciar mais um encontro da rede de referencistas. Esses encontros eles têm o objetivo de fazer capacitação para a rede, incluir novos integrantes a essa rede e também contar com a contribuição de todos vocês para fazer a alimentação do repositório de estratégias de busca. Hoje nós temos uma colega da rede que vai fazer a apresentação para a gente, que é a Camila, do INCA. Eu vou deixar ela se apresentar. Então, ela fará a apresentação sobre registro de revisão sistemática no Próspero. E depois, na sequência, nós abrimos para perguntas e eu também quero dar um recadinho para vocês no final, tá bom? Camila, se você quiser se apresentar, fique à vontade, por favor. Obrigada e bem-vinda. Oi, pessoal, boa tarde. A Rose já mencionou aqui, né, da nossa contribuição do Instituto Nacional de Câncer para a formação da rede de referencista da BVS. A gente realmente fica muito satisfeito com o trabalho que vem sendo desenvolvido em prol da formação e qualificação dos profissionais de informação em saúde nessa área. É uma demanda muito urgente, né? E a gente tem procurado aí contribuir no que for possível nessa área de busca baseada em evidência, né? As ações de saúde baseada em evidência, especialmente na nossa área de interesse, né, que é a prevenção e controle de câncer. E aí também gostaria muito de agradecer o convite de estar falando um pouquinho da nossa experiência em relação a registro de revisões sistemáticas. Não é um tópico que a gente tem um conhecimento aprofundado e detalhado sobre essa questão, mas, sem dúvida, é um tema que surge muito no nosso dia a dia, enquanto bibliotecários clínicos, né, enquanto referencistas, porque os nossos usuários nos solicitam o suporte em relação à questão do registro de revisão sistemática. Tanto, né, nesse sentido de suporte, quanto também na participação efetiva de bibliotecários integrando equipes de revisão. Então, sem dúvida, o registro de revisão é uma das etapas em que a gente está envolvido. Tá? Então, gostaria só de enfatizar isso, né, que algumas anotações do que a gente tem visto sobre esse tema, né? Ainda não há muita informação, muita qualificação sobre isso, mas eu acho que é um momento para a gente debater as nossas atividades. Eu pretendo aqui falar aqui com a gente, nesse momento, selecionei alguns tópicos, né, para a gente falar sobre essa atividade do registro de revisão sistemática. Primeiro, vou falar um pouco sobre os motivos para se registrar revisões sistemáticas, um pouquinho sobre o Próspero, né, sobre essa iniciativa que agora está tendo mais informação sobre isso, né, entre os nossos usuários, e quando submeter o protocolo, o fluxograma de submissão e o meu dia a dia com o Próspero, né? E gostaria também de ouvir depois os colegas sobre que tipo de demanda e questionamentos a gente tem recebido nos nossos serviços de informação. Então, para que registrar, né, uma revisão sistemática, né?
todos sabem da importância do processo transparente e o rigor metodológico de uma revisão sistemática, né, que a revisão sistemática requer. Então, o registro antecipado, né, a informação sobre o protocolo de revisões sistemáticas, também faz parte desse aspecto que é prioritário na investigação científica como um todo, né, que é a questão da integridade e a reprodutibilidade. Então, um dos motivos, sem dúvida, né, que levam os pesquisadores a registrar uma revisão sistemática está voltado para essa questão. Outro ponto é relacionado à questão da autoria, né, e o financiamento das pesquisas. Então, o registro também serve para garantir o registro da autoria de projeto, né, de protocolo de revisão sistemática. Camila, só um minutinho, desculpa. Tem alguém com o microfone aberto que está causando ruído na apresentação. Se puder fechar, por favor. Tua voz está um pouco baixa, Camila. Isso, tá. Ok. Agora tá bom? Agora tá ok. Obrigada. Então, continuando aqui, né? Outro grande interesse que os pesquisadores têm em registrar sua revisão sistemática é que ela permite uma avaliação crítica, né? Você submeter o desenho do seu estudo a uma avaliação, né? Porque existe por trás uma análise do desenho dessa revisão sistemática, é um ponto muito positivo. Então, habilita o pesquisador a seguir com o seu estudo, né? Outra vantagem interessante é que, por exemplo, os registros de revisão hoje valem assim, para o pesquisador como se fosse uma publicação, né? Então, isso acontece, por exemplo, com os registros da Cochrane, né? O registro de revisões sistemáticas da Cochrane, eles estão valendo hoje como publicação científica. Não como a publicação original em si, né? Mas tem uma grande relevância, um grande peso, né? Para a condução das revisões sistemáticas, né, existe uma recomendação do PRISMA que você faça o registro do seu protocolo de revisão sistemática. Então, você também ganha pontos por isso, né? É um indicador de qualidade no Amstar, né? Essa ferramenta que avalia a qualidade de revisões sistemáticas pontua que deve existir o protocolo registrado. E as revistas científicas hoje estão exigindo também o registro do protocolo da revisão sistemática. Então, não adianta hoje você submeter uma revisão sistemática sem você ter um registro, né? Sem você informar o número, assim como nos ensaios clínicos, assim como em outros desenhos de estudo, você precisa informar na revisão sistemática que você vai submeter a um periódico que ela esteja registrada. Tá? Então, por exemplo, Caderno de Saúde Pública, né, que é uma revista indexada em Lilacs, é uma das revistas brasileiras que exigem a apresentação do registro do protocolo na submissão do artigo. Então, o que esse registro prospectivo de RS possibilita? A avaliação da condição do estudo, né? Verifica se você cumpriu todas as etapas exigidas em uma revisão sistemática, quem é a sua equipe, então você não pode fazer uma revisão sistemática sozinho, quem são os seus colaboradores,
enfim, todas as etapas de extração de dados, como que você está pensando em organizar a extração de dados, a avaliação da qualidade dos estudos recuperados, analisar a qualidade do relato dos resultados, a transparência, a reprodutibilidade, e também possibilita você reduzir o número de revisões, né, ou não, evita que se tenha revisões sistemáticas para responder a mesma questão. Tá? Então, isso é uma das facilidades encontradas no registro de revisões sistemáticas. Então, a partir dessas preocupações, surgiu a iniciativa Próspero, né? O Próspero, ele surgiu em 2011, ele é um registro organizado pela Universidade de York, no Reino Unido, e aí ganhou um grande impulso para isso. Antes das revisões, mesmo depois de 2011, mesmo depois da iniciativa, muitas revisões ainda saíam sem registro, né? E hoje em dia a gente vê isso de forma diferente. Então, o Próspero é um banco de registros de revisões sistemáticas de acesso livre, tanto para registro, né, quanto para a sua consulta. E hoje a gente encontra lá mais de 50 mil registros de revisões sistemáticas. É muita coisa. E aí, assim, na perspectiva do autor de uma revisão sistemática, né, dos autores, né, porque ninguém é autor sozinho de uma revisão sistemática, o registro tem essa finalidade, né? Mas nós, profissionais de informação, e também, né, epidemiologistas, metodologistas que trabalham com saúde baseada em evidência, podem utilizar essas informações que estão registradas no Próspero para ensino de métodos de pesquisa bibliográfica, por meio dos exemplos de protocolos, as descrições, as estratégias de busca, as fontes de informação, né, que estão ali registradas. Então, é uma fonte importante de informação para nós, bibliotecários, nesse sentido. A partir, né, do Próspero, é possível aprimorar novas revisões. Então, você faz a consulta à base do Próspero, e aí você pode verificar se há necessidade de fazer uma atualização de revisões antigas dentro do seu tema de interesse, ou você pode avaliar outros desfechos, outros aspectos que ainda não foram explorados. Então, é possível monitorar o campo de conhecimento e identificar revisões já realizadas ou em andamento, né? E aí tem muita gente que tem dúvida, mas o que eu posso registrar no Próspero? Então, tem alguns critérios aí de elegibilidade para que os autores consigam esse registro, tá? Então, isso é um ponto de muita dúvida, né? Revisão de escopo não pode ser registrada. Revisão narrativa, né? Não preciso nem entrar em detalhes. Revisões integrativas também não são aceitas. E a partir agora de outubro de 2019, as revisões não podem ainda estar com a extração de dados iniciada. Então, realmente, eles querem avaliar o desenho do estudo, né, para que a pessoa depois submeta, consiga o seu registro e siga com a sua pesquisa, né? Estudos com animais também não são aceitos
no Próspero, a não ser os estudos que têm impacto direto na saúde humana, tá? Então, por exemplo, questões voltadas para teste de medicamentos, né? Ou uso de animais em terapias, né? Terapia com PET, por exemplo, né? Então, isso é possível ser registrado. Fora isso, eles não aceitam revisões sistemáticas com estudos em animais. Submissão em outras línguas. Isso parece um pouco óbvio, mas isso acontece. Aconteceu recentemente aqui, um usuário virou para mim e falou assim, olha, a minha submissão foi criticada porque eu escrevi em português, eu esqueci, foi no automático e eu esqueci. Então, só apenas no idioma inglês são aceitas as submissões. E aí, eu, usando a base de dados, eu extraí também algumas informações interessantes aqui para a gente. O que a gente tem de registro de revisão sistemática realizados por autores brasileiros, né, no Próspero? Então, a gente vê que esse número vem crescendo, né, a cada ano, né? Então, são quase 5.000 registros de revisões sistemáticas, isso até 31 de maio, hoje já deve estar já, né, outro cenário, que eu fiz essa pesquisa um pouco antes. E aí, até maio, a gente ainda estava em torno aí de 500 registros, né? Talvez esse ano a gente não tenha tantos registros quanto 2018. Mas o que é importante registrar é que esse número vem crescendo, e aí, com o crescimento também dos registros, né, das revisões sistemáticas no Próspero, isso também é uma informação importante para nós, bibliotecários, em a gente identificar como a gente pode contribuir para essa qualificação das revisões sistemáticas, né? Entendendo que o registro é um ponto de qualidade nas revisões. Outros questionamentos que a gente tem muito aqui no nosso dia a dia, enquanto bibliotecários estrategistas, em que momento a gente deve registrar uma revisão sistemática? Né? Em que momento da pesquisa, da revisão, a gente pode se registrar lá no Próspero e preencher esse formulário? Então, assim, são coisas que eu recomendo, né, gente? Não tem isso descrito, mas são coisas assim da nossa rotina aqui, da nossa experiência. Então, é importante ter uma busca prévia, né? Então, primeiro, você tem que saber se já existe uma revisão sistemática registrada no Próspero, né? Ou outra revisão sistemática registrada. Não há RS e nem registro prospectivo, aí ok, posso fazer a minha submissão. Agora, eu tenho que também ter o desenho do estudo concluído. Tem gente que acha que eu vou fazer a minha revisão, depois, quando eu tiver minha busca pronta, eu já vou logo submeter. Não é assim, eu tenho que estar com o desenho do meu estudo bem estruturado, né? Para que eu não tenha muito trabalho depois, né? Com as críticas que eles enviam. Então, todo o desenho do estudo tem que estar muito bem alinhado e muito bem descrito no formulário do registro, tá? Então, todas as etapas da revisão sistemática devem estar planejadas. E as estratégias de busca já podem estar iniciadas já
pelo menos em 2 bases de dados principais, né, para aquela pesquisa. E aí, às vezes, também perguntam, eu posso já começar a fazer a seleção, se tiver tudo ok, né, antes de fazer essa submissão? Bem, então, as triagens também podem ser iniciadas, aquele momento de seleção dos estudos, por título, por resumo, isso já pode estar iniciado, segundo o Próspero. Aí tá, legal. Mas como é que isso acontece, né, na prática? Quais são os passos para eu conseguir registrar a minha revisão sistemática? Então, lá no Próspero, eu não me preocupei aqui em trazer como que é o formulário, né, e tal, porque eu acho que a gente tem que, né, prestar atenção no que a gente pode ajudar mais o nosso usuário, né? Então, e saber o que acontece, porque a gente está participando desse processo. Então, o que acontece? O autor faz um cadastro lá no site do Próspero. Depois ele vai preencher o formulário com todas as informações que eles solicitam, né? É um formulário um tanto extenso. E aí depois a equipe lá do Próspero vai avaliar a submissão, para saber se aquele estudo atende os critérios de elegibilidade e vai fazer uma avaliação também de conteúdo. O Próspero, em seguida, informa se aquele registro foi aceito, sem exigências, ou se aquela solicitação foi rejeitada. E aí eles pedem alguns esclarecimentos, quando necessário, quando verificam que atende os critérios de elegibilidade, mas precisa melhorar aquela informação. E aí você pode fazer os ajustes. O autor ajusta o protocolo, se for solicitado, e aí só depois o Próspero vai, registra o protocolo e publica na base de dados. Agora sim, eu vou falar um pouquinho sobre algumas dificuldades, algumas perguntas, complementando até outras coisas que eu já mencionei até aqui. E dicas, claro, para a gente trabalhar. Então, os usuários costumam chegar para mim e perguntar, mas está demorando tanto? Será que aconteceu algum problema? Será que eu não vou conseguir o registro da minha revisão? Então, assim, realmente demora um pouco para eles darem um feedback, tá? Em torno de 20 dias, mais ou menos. Aí, dúvidas em relação a nós, bibliotecários. Eu participei da estratégia, acompanhei desde o início o planejamento dessa revisão sistemática. O meu nome pode entrar nesse registro? Né? Eu posso ter o meu nome lá registrado? Sim, deve. Né? Então, a gente orienta você a conversar com o autor principal da revisão e, assim, você pode ter o seu nome registrado tanto na equipe colaboradora, que eles dividem isso, né? A equipe que colaborou para a revisão e a equipe, né, principal ali da revisão, tá? Então, você pode entrar no outro dependendo do seu grau de contribuição para esse estudo, tá? E aí, outra coisa que eu já vi, né, até com outros colegas de outras áreas fazendo, é registrar no Lattes como produção técnica. Então, você, bibliotecário, participou de uma revisão que foi registrada no Próspero, você coloca lá essa informação. Eu acho muito interessante isso, né? Isso qualifica ainda mais o nosso trabalho. Uma coisa que aconteceu também aqui com a gente, aqui no INCA. Eu vi, saiu uma revisão sistemática, igualzinha, publicada, mas sem registro no Próspero, né? E aí a gente começou a fazer o registro dessa revisão sistemática, a revisão sistemática o registro foi aceito e o estudo está em andamento. O que a gente faz? Então,
no Próspero é possível você atualizar o status dessa revisão, né? Em cada etapa, você tem que informar, né? Se está em andamento, se está concluído, você vai informando no Próspero que como está o status desse estudo. E aí o estudo também pode ser interrompido. Então, isso, por exemplo, foi a decisão com 2 revisões temáticas que eu participei, né? Então, a gente simplesmente tem lá o registro da revisão sistemática, mas a gente interrompeu o estudo porque não fazia mais sentido, porque a gente não ia conseguir mais publicar essa revisão sistemática. A gente preparou um relatório, a gente desenvolveu um outro trabalho, mas publicar como artigo de revisão, isso não seria mais possível, não fazia mais sentido, tá? Outra questão também, às vezes a gente precisa fazer levantamentos de revisão sistemática, até mesmo como uma fonte de informação cinzenta, né? Para alguns documentos de avaliação de tecnologias, por exemplo, a gente pode estar fazendo isso. E aí a ferramenta te permite exportar as referências, né, para o EndNote, por exemplo. Então, aqui eu só trouxe só um printzinho de como que a crítica é feita, né, uma revisão. Né? Essa um usuário me cedeu esse feedback que o Próspero fez, tá? Então, aí aqui está explicando, olha, no campo 18, o que você quer dizer com eventos adversos? Né? Então, isso para mostrar a informação sobre o conteúdo. Eu botei XXX só para resguardar as questões de confidencialidade do estudo, tá? E aí eles colocam assim, onde que eles precisam melhorar, esse grupo que submeteu precisa melhorar, eles vão informando, olha, precisa mais informações sobre como vocês vão realizar a extração de dados, tá? Então, é só para ilustrar aí, né, como vem esse e-mail que o Próspero envia para os usuários, para os autores. Aí, outro registro também que eu solicitei, inclusive com uma colega da Unirio, bibliotecária da Unirio, do hospital universitário da Unirio. Então, ela veio aqui ao INCA com questionamentos dos usuários para a gente conversar um pouco mais sobre isso, né? Então, os usuários às vezes acham, os autores acham que não precisa fazer registro, não precisa disso tudo. Gente, precisa sim. As revistas estão muito exigentes com isso, né? Aí aqui eu trouxe aqui alguns trechos aqui de uma carta dos revisores, né, do periódico na área de neurologia, informando, olha, vocês não têm protocolo registrado, né? Isso é necessário. E aí até eles ressaltam aqui, os editores da revista, eles informam, olha, precisa ter um pré-registro do seu estudo, isso é fundamental para a condução da revisão sistemática. Então, só para vocês verem que realmente essa questão para a metodologia do estudo é fundamental. Então, essas são as minhas contribuições hoje aqui para a rede de referencistas da BVS, com alguns registros aqui do nosso dia a dia com usuários que precisam fazer o registro de suas revisões sistemáticas. Esses são aí os meus contatos. E agradecer aí pelo convite e me colocar aqui à disposição sempre quando o assunto é saúde baseada em evidência, porque a gente ama o que a gente faz. Obrigada.
Obrigada, Camila. Ótima apresentação. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida ou algum comentário. Camila, só vou pedir para você isso, fechar um pouquinho o microfone. Está dando um ruído também, não sei de onde está vindo. Tem alguma coisa aberta. Está dando um ruído de novo aqui. Mas tudo bem. Se tiverem questões, eu vou abrir o microfone de vocês. Só vou pedir para quem estiver conectado fechar para não ficar muito ruído. E enquanto eu aguardo vocês, você também pode colocar no chat. Enquanto eu aguardo vocês, eu queria só fazer um comentário, Camila. Muitas vezes você fala assim, mas eu estou trabalhando com referência, não sei o quê, eu ajudo a elaborar as revisões sistemáticas, mas não sou eu que cadastro. Mas, de qualquer forma, é muito importante que a gente tenha esse know-how, porque o usuário vem para nós, como a Camila disse, né? Mais quem trabalha em universidade, em centro de pesquisa, o usuário vem para nós para poder buscar esse feedback, essa informação. Então, é bastante importante que a gente tenha esse know-how e que tranquilize o usuário, que oriente na hora de fazer esse registro, né? É o nosso papel também cuidar dessa forma, dessa linha que é o registro das revisões sistemáticas no Próspero. A Camila também comentou da avaliação, né? Talvez a maioria já conheça, que é o Amistar, que é feito são as avaliações da pontuação, né? Da revisão sistemática. E ela comentou também sobre o Prisma. Camila, eu só queria que você, se você puder nos ajudar. Então, o Prisma, ele tem uma outra função. Então, na verdade, o Prisma ele vai avaliar quando a revisão sistemática já está elaborada, é isso. E o Próspero é um protocolo, é como a gente faz registro de ensaio clínico, a gente faz lá a busca se tem uma outra revisão sistemática, isso que você falou também é muito interessante. Quando você vai iniciar uma revisão sistemática, antes fazer essa busca no Próspero, porque já tem 50 mil registros. Então, só se você puder comentar um pouquinho mais sobre essas nuances aí da elaboração da revisão sistemática. Pode falar. A questão do Prisma, né, especificamente do Prisma, o Prisma é a recomendação sobre o desenvolvimento de uma revisão sistemática. Então, ali tem é como se fosse a receita do bolo, né, entre aspas, né, nada é receita de bolo, mas é o teu guia para você elaborar a sua revisão. Então, lá também informa que há necessidade do registro prévio do protocolo da revisão sistemática. No AMSTA, o AMSTA ele é um instrumento de avaliação da qualidade de revisões sistemáticas. Então, quando você tem várias revisões sistemáticas na mão, né, e aí você quer diferenciar uma da outra, você usa o AMSTA para avaliar a qualidade, que são aqueles 12 pontos, né, 11 ou 12 pontos de avaliação. E um dos primeiros, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, o primeiro item que eles perguntam é sobre se existe protocolo da revisão, ou seja, se houve registro da revisão sistemática. E aí, por isso eu trouxe aqui essas duas informações, né? Então, essa crescente também de revisões sistemáticas registradas no Próspero também é em função de instrumentos que fazem recomendação do registro, né? Então, as pessoas, né, os autores já estão cientes disso, as revistas estão exigindo, então há esse crescimento e esse interesse em registrar revisões sistemáticas. Eu acho que é isso. Era mais ou menos isso, Rose?
É isso mesmo, Camila, porque a gente começa Próspero, Prisma, Amistad, para que serve cada um, para que serve cada um deles, né? Então é ótimo que a gente tenha essa clareza, né? Qual que é o objetivo de cada instrumento. Cada instrumento tem a sua finalidade, mas dá um retorno sobre alguma coisa que a gente tem interesse na revisão sistemática. Então, por exemplo, o Amistad, ele serve para avaliar a qualidade de uma revisão. Mas se o autor olha para esse instrumento, ajuda ele a desenvolver uma revisão sistemática de boa qualidade. Então, né, Porque você olha os tópicos que o Amistad pede também, né? Que ele avalia, na verdade. Exatamente. É isso mesmo. Eu te cortei, pode continuar, Camila. Não, era isso mesmo que eu queria registrar em relação aos instrumentos, né? Existem outros instrumentos também, mas esses são os principais, e que falam sobre esse tópico que a gente está conversando hoje. Uhum. Eu acho que são coisas bem interessantes para a gente colocar, até, se for o caso, também nas próximas reuniões. A gente tem aqui a Elizabeth aqui na Birene também, que ela se propôs a conversar com a gente sobre o grade, que é essa questão também interessante da avaliação de outros tipos de estudos, além de revisão sistemática, da pontuação desses estudos também. E a gente pode também, eventualmente, falar de Amistad, a gente utiliza aqui, já utilizou aqui na Birene também, para fazer avaliação de revisão, e o Prisma, né? Mas, de qualquer forma, muito obrigada, Camila. A Mariana está comentando. Pode falar. Também, é bacana também a gente estar usando o Próspero. Isso, na verdade, é um resumo um pouco disso tudo. Com o Próspero, o autor que tem a sua revisão aceita no Próspero, ele tem o seu trabalho muito adiantado, né? Então, às vezes, nosso usuário, né, a gente está envolvido no grupo de pesquisa, e não entende muito, mas para que isso? Gente, é uma mão na roda, né? Você está com a sua revisão ali toda organizada, é só você fazer e preencher o restante das informações, porque praticamente você tem ali só com o Próspero uma mini revisão já montada, só falta você informar os resultados. E outra coisa também legal é que, para nós bibliotecários, ela serve também de apoio na elaboração das estratégias de busca, né? E também na avaliação das estratégias de busca. Estou participando agora do grupo PRES, né? Que é a avaliação da qualidade de estratégias de busca do Canadá. Hoje eu sou membro desse fórum e assim, eu vejo que você ter uma revisão registrada, né, te ajuda no preenchimento das informações para avaliação da qualidade da sua estratégia de busca. Então, eu acho também legal dar esse toque para quem já está mais familiarizado também. Era isso. Muito, muito bom, Camila. Essa informação é muito rica. Eu estou abrindo o microfone aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. O som aberto já fez ruído. Quem tiver com o microfone aberto, tá? Alguém tem algum comentário? A Mariana sugeriu a apresentação, Camila pediu o PDF, se possível. Eu vou disponibilizar a gravação também. Alguém tem algum comentário? Não? Camila, eu vou pedir então para você só me passar esse... Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Para você só deixar de compartilhar a tela, que
que eu vou tirar o privilégio da apresentação, que eu quero compartilhar uma coisinha com a rede aqui. Stop sharing, né? Isso. Ótimo. Isso. Agora só aqui. Ó, isso. Agora já voltou aqui para mim. Eu vou fechar de novo, vou fechar os microfones de novo só por causa do ruído, tá, gente? E depois, se vocês quiserem acrescentar algo, podem acrescentar. Eu só vou passar um recadinho para vocês antes da gente finalizar aqui. Deixa eu selecionar aqui. Ok. Deve ter alguém aqui com o microfone aberto. Pronto. Deixa eu fechar aqui. Ok. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui com vocês. Assim. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Camila? Só me dá um toque que eu sei que você tem o áudio aí. Vocês podem ver minha tela? Estou vendo verde. Vamos ver se não tá. Não tá aparecendo não. Então, peraí. Deixa eu tentar. Application. Agora sim? Agora foi, hein? Pode colocar a tela cheia. Tá, deixa eu colocar aqui. Ótimo. É só para dar um recadinho para vocês, né, da rede. No portal da rede BVS, que é o rede.bvsalude.org, na área de produtos e serviços, vocês vão encontrar uma parte que fala de rede do RefNet, que é o repositório de estratégias de busca. Eu vou solicitar que vocês acessem essa área, que é essa daqui. Essa aqui que vocês podem ver é uma paginazinha. Nessa paginazinha tem um pouco de orientação. Tem os formulários para você entrar. Camila, seu microfone está aberto. Tem os formulários para você fazer a entrada na rede. Tá aberto. Isso, tá aberto o microfone. Ok. Acho que agora fechou. E tem também as apresentações, essas apresentações que nós fazemos nos encontros, tá? Então, tem todas desde o começo, vocês podem acessar lá. Eu vou incluir um pouco mais de informação na página. O objetivo da página é apresentar o repositório de estratégias de busca, que é o nosso produto, né, o nosso serviço dessa rede. Eu volto a insistir com vocês que façam seus registros de estratégias lá. Agora vocês podem não estar percebendo muito o uso dessas estratégias, mas a gente vai vincular essas estratégias que estão registradas no repositório em um serviço de referência para o usuário, né? Esse serviço está em desenvolvimento aqui na BIREME, e esse repositório vai ser uma fonte de pesquisa desse serviço. Então, é muito bom que vocês, por favor, registrem e já documentem suas estratégias de busca no repositório, tá bom? E para que a gente possa fazer esse uso. Eu vou retornar depois com um e-mail para vocês. Muitas pessoas, algumas têm problema de áudio na hora de acessar. Eu vou retornar com a gravação para também passar essa informação para vocês, tá? Então, está na página do portal do portal da rede, rede.bvsalude.org. Produtos e serviços, vocês acessam lá, tem a opção repositório de estratégias de busca, que vocês podem acessar essa pagininha que eu falei, onde tem as gravações e os formulários para novos participantes da rede. Quem não tiver ainda efetivado sua participação, eu vou solicitar que preencha o formulário que está lá. Quem ainda não for da rede BVS também e já está participando como referencista, por favor, também pode
preencher o formulário de centro cooperante para que isso fique registrado, que sua instituição participa dessa rede, tá? Tem algumas informações que a gente faz especificamente para as redes, então é interessante que isso aconteça, tá ok? Então, deixa eu parar de compartilhar. Ok. Alguém aqui tem algumas pessoas ainda com problema de som também. Sim, a Joyce está comentando. A Joyce, sim, você pode registrar suas estratégias no repositório. Se você ainda não está cooperando com isso, você me informa que precisa de uma senha para poder acessar o repositório, e aí eu tenho que passar isso para você. Você pode entrar em contato comigo, tá bom? Deixa eu colocar o e-mail aqui no chat, porque aí se alguém não souber, pode entrar em contato comigo também. Para poder para que eu passe essa informação. Ô, Rose, é importante também falar dos critérios de que tipo de estratégias vão para esse repositório, porque tem muita gente nova participando hoje. Sim, nós temos uns critérios, ele está em uma das apresentações que tem disponível lá no repositório, e esses critérios vocês podem consultar lá, e eu vou deixar o documento lá também, tá? Que são estratégias de busca que são feitas para revisões temáticas, para esses tipos de estudos, estratégias mais pontuais, não estratégias, o usuário quer saber sobre, não, tem que ter um pico, né, uma pergunta de pesquisa, para trazer a estratégia e deixar registrada lá no repositório. Mais algum? Rose, eu não estou te ouvindo mais. Oi, não, eu tinha fechado o microfone para aguardar alguém que quisesse falar. Mais alguma questão? Alguma pergunta no chat? Oi, a Elizabeth está aqui comigo, ela tem uma dúvida, tá? Eu vou colocar aqui para ela falar para vocês. Oi, Camila. Oi, Beth, tudo bom? Tudo bom? Você é show, hein? Gostei. Eu escrevi para você no chat, depois coloquei para todo mundo, mas não estou vendo aqui na Rose, não apareceu. Eu também não estou conseguindo ver, não. Então, não, tudo bem, tranquila. Por isso que eu corri aqui na sala para fazer a pergunta. Você disse que, bom, provavelmente em cima da pesquisa que você fez na plataforma Próspera, né, você disse que não aceita estudos de revisão integrativa. Os estudos de revisão integrativa, eles usam a metodologia da revisão sistemática, os passos, né, o passo a passo da revisão sistemática. Os resultados que não são quantitativos, né? E ele cruza estudos que não são semelhantes também. Aliás, ele faz uma compilação de estudos que não são semelhantes. Por isso, não vai gerar meta-análise, dados, vamos dizer, quantitativos. Mas as revistas pedem, na hora de publicar, o registro no Próspero, mesmo sendo uma revisão integrativa. Você tem conhecimento disso? Como que isso... Já apareceu alguma situação assim para você aí? Compartilhar sua experiência comigo aí, com a gente? Não, eu nunca vi isso não, Beth. Até porque, assim, a revisão integrativa, ela tem um escopo mais amplo que a revisão sistemática. O que tem acontecido aqui com usuários que a gente atende, né? Eu estou aqui também com o pessoal aqui que é estrategista aqui também, que trabalha comigo, eles estão querendo um pouco, eles acham que dá para registrar uma revisão de escopo.
aí quer trocar a revisão integrativa por uma revisão de escopo. Aí eu falo, não, olha só, a revisão de escopo também não garante registro no Próspero. Agora, eu acho também que é uma coisa que tem que ser vista também com os editores, porque a revisão integrativa ela tem uma outra finalidade, não preenche todos os requisitos de uma revisão sistemática. Então, quando você for preencher lá o formulário, você também não vai conseguir todas essas informações. Tipo, como é que você vai avaliar a qualidade dos estudos? Isso não tem, você não usa esse tipo de instrumento numa revisão integrativa normalmente. Então, fica um pouco estranho. Eu nunca vi ninguém perguntar, né, nenhum usuário nosso, aqui a gente atende muita gente da enfermagem, Onde mais sai. o público principal, que é onde a produção deles realmente é mais concentrada em revisões integrativas. Então, mas aí quando você... Eu acho que é um equívoco da revista a revista, talvez. Entendeu? Porque a função é diferente, o formulário tem outros requisitos que não atendem uma revisão integrativa, entende? Mas na questão da avaliação que você fala, é possível avaliar os estudos numa revisão integrativa? Sim, é possível, só que não usa os mesmos métodos e às vezes você não precisa atingir todas as etapas que uma revisão sistemática utiliza, né? Então não é só a questão de não ser possível desenvolver uma meta-análise em função da heterogeneidade dos estudos, né? Tem outras questões também que são desenvolvidas dentro de uma revisão sistemática que não são desenvolvidas numa revisão integrativa. O registro é para revisões sistemáticas, no entanto que lá no Próspero eles colocam bem claro, não entra revisão integrativa e não entra revisão de escopo. Eu até achava que deveria entrar também, né? Existir um registro para as revisões integrativas. Eu acho que merece esse espaço, mas não existe na iniciativa Próspero essa condição. Eu não sei quem trabalha mais com o JBI, né? Como é que está essa discussão? Isso ainda eu não estudei isso, mas eu acho que é uma troca aí, uma troca que a gente precisa fazer. Tá. E o que você chama de revisão de escopo? Então, a revisão de escopo é algo que está acontecendo agora. Aqui a gente não está tendo demanda ainda para desenvolver revisão de escopo, né? Eu vejo que é muito similar a uma revisão integrativa, mas assim, eu ainda preciso estudar mais sobre a metodologia da revisão de escopo. Tem sido muito procurada. Isso pode... Não, ótimo você ter colocado, porque nós também, aqui tudo além de estrategista, de investigação, né? Você coloca o que é mais de referência, a gente já vai atrás, a gente quer saber, né? Mas foi muito legal você ter colocado. A revisão de escopo realmente tem sido, o pessoal vem perguntar e a gente ainda está estudando ainda para poder dar um apoio. Mas eu não vejo assim, em relação à questão de busca, para mim, no momento, todos esses formatos não têm alterado muito nossos esforços em relação à busca em si, né? Que é o nosso fazer principal, vamos dizer assim, aquilo que a gente é bom mesmo, né? Isso é a gente correr atrás e se especializar um pouco mais. Mas é igual, por exemplo, o Rapid Review, né? Aqui os pesquisadores aqui estavam achando que não precisa de uma estratégia de busca assim, não, gente. Todos os estudos que a gente vem acompanhando aí fora, que são de revisões rápidas, as estratégias de buscas não mudam. O que muda é o número de fontes de informação para poder acelerar o processo. Né? É mais nesse sentido. E a busca
é mais específica ainda, entendeu? Então, para a questão da estratégia de busca em si, essas metodologias, né, com esses nomes diferentes, integrativas, não alteram muito a nossa rotina em relação à elaboração de busca. Tá perfeito. Muito obrigada e parabéns, viu? Obrigada. Excelente. Obrigada, Camila. Então, tem todos esses formatos que eu acho que também pode até entrar num outro tópico para a gente discutir um pouco também. Como você disse, a nossa função é muito mais a estratégia de busca, mas às vezes a gente sabe que vem essas questões, né, para a gente, e isso pode ser bastante importante também para a rede como um todo. Tá? Você tem mais algum comentário? Ou eu posso encerrar a reunião? Eu sei que tem gente com tempo apertadinho, eu também tenho uma reunião na sequência dessa. Alguém tem mais algum comentário? Oi, alguém quer falar alguma coisa? Eu não consigo ver nada do chat. Se tiver alguma pergunta do chat, eu não consigo acompanhar. Tá. Eles estão te Bom, o que tem no chat, estão te parabenizando pela sua apresentação. Então, eu também parabenizo. Muito obrigada, Camila. Nós vamos disponibilizar a gravação, ela demora um pouquinho para ficar pronta, mas a gente vai disponibilizar lá na página também, tá? Acho que não tem mais nenhum comentário aqui, pelo menos eu não estou vendo nenhum aqui que está sendo colocado no chat, e acho que aí dá para a gente encerrar. Tá? Camila, então, mais uma vez agradeço a participação de todos. Camila, se você quiser se despedir. Obrigada, Rose, pelo convite mais uma vez, a Bireme, todos os amigos aí. Em breve eu estou aí em São Paulo, final de julho, eu espero encontrá-los. Com certeza, já avisa que a gente separa a data aqui, tá bom? Sempre tem muito o que conversar. Indo aí pro Birredial e aí a gente se encontra aí. Tá, ok. Muito obrigada a todos. Um abração e boa tarde a todos.